A paz do Senhor. Que alegria em mais um período de aulas. Sou a pastora Nilce Gomes, da equipe maternal, e estamos muito felizes com o início de mais um trimestre. Vamos orar começando? Querido Deus, obrigado pelas tuas palavras de música que edificam o nosso coração. Ajuda-nos a te louvar cada dia, no nome de Jesus. Amém. Estamos começando uma nova lição e desta vez do livro de Salmos. O livro de Salmos, ele está na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O livro de Salmos é um livro de cântico dos judeus. Esses cânticos foram inspirados pelo Espírito Santo e nos trazem grandes ensinos. Nos mostram como nós falarmos com Deus em oração, louvando, agradecendo os grandes feitos. E hoje nós vamos começar com Salmo 1. Por isso eu trouxe para vocês um instrumento, um violão artesanal, completamente de papel, com cola comum, com linhas comuns para não machucar a mão das crianças. E este instrumento tem o objetivo de incentivar a criança a desejar tocar, louvar a Deus com instrumentos. Aí você pode pensar assim, mas são crianças. Mas é de criança que nós podemos inspirá-los. Então, façam o instrumento com seus alunos. Vai ser muito bom. Se você achar que não deve fazer, pode comprar brinquedos que emitem instrumentos e isso também será de grande valor, porque nós estamos estudando o livro de Salmos e a nossa primeira revista, a primeira lição está aqui na nossa revista, é Uma Árvore no Jardim, com Encontrando o Tesouro, Salmo 1. Este salmo, ele é cantado em várias melodias e a maneira com que Deus inspirou os escritores da revista a fazer poemas na linguagem das crianças pequenas realmente está muito lindo. Guardando no coração está em Salmo 128, 1. Feliz é aquele que teme ao Senhor. E o objetivo é ensinar a criança que a pessoa que ama Papai do Céu é alegre. E temos a sugestão para louvor, que é do 3 palavrinhas. As árvores balançam, balançam. Muito lindo este louvor. Então, uma das nossas sugestões é para ensinar o versículo para os bebês e para as crianças maiores. Uma luva. E eu trouxe aqui a luva. Esta luva, para a criança pequena, os bebês, não precisa de muito detalhe, porque eles não prestam atenção a tantos detalhes. Para as crianças maiores, podemos colocar o rio, as flores, acrescentar frutos, e é muito bom que eles vão aprender o versículo, que é o Salmo 128, 1. Feliz é aquele que teme ao Senhor. E aí você vai mostrar que o Senhor é Criador, que nos ama, e por isso nós devemos reconhecer o senhorio de Deus. Não é ter medo de Deus, é reconhecer o que Deus de fato é. E esta luvinha também vai servir para nós cantarmos a música As Árvores Balançam. Será muito lindo. E durante a lição, nós temos a sugestão de um poema. E este poema, ele foi simplificado para as crianças pequeninas e para as crianças de 2 e 3 anos, que é o nosso público. Na nossa revista com aluno, nós temos também atividades que em seguida eu já vou mostrar a vocês. Mas o poema, ele começa assim: como é bom andar com Deus. O que é andar com Deus? Andar com Deus é conhecer os seus planos. Andar com Deus é ler e obedecer a Bíblia. E isso é tão importante para as nossas crianças. E ele continua, é como uma árvorezinha. Olha, nós até temos a figura de uma árvore. É muito bom olhar
Incentive as crianças a olhar as árvores, perceber o que o nosso Deus criou. Agora, essa árvore, ela não pode estar em qualquer lugar. Ela está plantada no lindo jardim. Olha o que é o jardim. Nós até podemos voltar para a época da criação, o jardim que Deus fez. Tinha rio e as plantas ficavam muito próximo das águas. E isso é muito importante. E quando se fala de jardim, aí nós já imaginamos flores. E as flores, elas têm perfume. Olha, quando nós temos em casa um jardim, tem umas plantinhas que elas abrem às 4 horas da tarde e fica tudo perfumado. Tem um tipo de jasmim que ele abre de madrugada, aí o dia amanhece todo perfumado. Que delícia foi que Deus fez. E no poema diz assim: suas folhas não caem. Vamos imaginar um vento forte. E a árvore balança, balança, mas as folhas não caem. Por que as folhas não caem? Porque Deus, o Criador, está cuidando e não permite que essas folhas caem. Pelo contrário, elas ficam firmes e elas frutificam. As árvores dão frutas. Olha as frutas aqui. Eu até trouxe uma frutinha muito gostosa, porque a árvore produz frutos gostosos, deliciosos. Então, como é bom viver assim, na presença de Deus. E o Salmo 1, ele ensina como que nós devemos caminhar do lado com Deus. Este poema, ele foi sugerido para as crianças pequenas. E aí nós podemos fazer bem devagar e mostrando as plantas, as flores, para que as crianças percebam. E os maiores de 2 e 3 anos? O poema é o mesmo, só que aumenta algumas frases. Olha só como ele começa. Como é bom andar com Deus. Ah, por que não dar uma volta na classe para as crianças andarem um pouquinho? E nesse andar, você vai explicar a eles, olha, para eu andar pertinho de Deus, eu preciso conhecer a palavra. E nós vamos conhecer o Salmo 1. E depois, ele diz assim, para o mal dizer não. O que é o mal? O mal é o pecado, é aquilo que desagrada a Deus. E aqui no Salmo 51, 2 fala, lava-me do meu pecado. Deus é que nos abençoa através de Jesus para lavar o nosso pecado. E a criança desde pequena precisa saber disso. O outro verso fala assim, é bom aprender a palavra. O que nós aprendemos na palavra? Aprendemos que Deus nos ama tanto, que mandou Jesus para levar o castigo do nosso pecado. E isso está escrito em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas, foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito. Então, inclusive nos livros de Salmos, tem salmo profético que fala o sofrimento de Jesus e a ressurreição dele também. Então, isso é maravilhoso. Guardar no coração. Eu preciso ler, obedecer e guardar, para eu andar sempre com Deus. Isso é como uma arvorezinha. Olha só. Vamos olhar as árvores. Vamos prestar atenção nelas. Plantados em um jardim. O que tem no jardim? Flores, perfume. E aí nós podemos perceber a presença de Deus. E a planta está na presença de Deus, perto das águas, e quando o vento vem, as suas folhas não caem. Por que não caem? Porque Deus está cuidando para que essa planta frutifique. Olha aqui o exemplo de uma planta frutificando. E nós frutificamos na fé quando a família
toda estuda a palavra de Deus. O papai, a mamãe, os irmãos. E juntos aprendem a palavra de Deus, são firmados na palavra e crescem produzindo frutos deliciosos. Eu trouxe aqui uma frutinha muito gostosa que podemos provar. Suas folhas não caem, dá frutos bem docinhos. Como é bom viver assim. O Salmo 91:16 fala assim: e lhes mostrarei que sou o seu Salvador. Porque nós precisamos andar com Deus e também com a alegria de um dia morarmos para sempre com Ele. Então, se Ele é o nosso Salvador, a alegria vai começar na nossa vida. E aí nós podemos cantar. As árvores balançam louvando o Criador. Se as árvores balançam louvando o Criador, eu também posso louvar o Criador. Eu posso, inclusive, pegar o meu instrumento e louvar o Senhor, porque a maioria dos salmos, eles foram escritos para ser tocados com instrumentos de corda. Então, que nesta semana, você e sua família sejam muito abençoados pelo Senhor, que inspirou os salmos e edifica as nossas vidas. Vamos orar? Querido Deus, obrigada pela tua palavra, que nos mostra a tua grande salvação. Nos ajuda a vivermos bem pertinho de ti todos os dias. No nome de Jesus, amém.